Continuamos a nossa resolução comentada do Enem 2018 e agora para fazer as explicações e as considerações sobre uma prova muito importante, que é a prova de redação, talvez decisiva para muitos candidatos. A prova de redação vale muitos pontos no cômputo geral da nota do aluno e é uma prova que é até manchete nacional. Vocês vão ver nos telejornais e tudo, qual foi a redação, o tema de redação do Enem de 2018. Isso é manchete nacional. E aqui no estúdio nós temos a professora Lu, e com ela nós faremos a correção, a resolução comentada e os comentários, principalmente, sobre uma prova tão reflexiva como o texto que nós vamos apresentar. E aqui a professora Lu, ela está com a nossa lousa digital para nós apresentarmos. Daqui a pouco eu volto para falar sobre algoritmo com vocês, mas a professora Lu começa. Olá, internauta. Bom, nós temos um tema de redação que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação ao tema, porque alguns de vocês talvez tenham caído nas tais das fake news. E o tema da redação, a gente tem as instruções que vocês devem ter lido com atenção, evidentemente. Um dos temas o tema da redação, na verdade, ele se norteia essencialmente por esses textos motivadores que a gente tem aqui. Mas o tema, na verdade, ele é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o assunto são os dados que circulam pela internet. Quando você fica clicando lá, né, de qualquer maneira, entrando em qualquer site, os seus dados são capturados, né, independentemente do vírus ou não. Às vezes, até mesmo o vírus, né, acaba colhendo seus dados. A gente tem muitos casos de pessoas que vão fazer transferências bancárias ou transações quaisquer com o banco ou com dinheiro pela internet e os dados são capturados. Né? Mas não é nesse sentido que a gente deveria caminhar. A gente deveria caminhar no sentido de que a internet conhece você. A internet sabe quem você é, o que você gosta, o que você quer. Né? E esses dados são reunidos e acabam sendo espalhados por aí. Você não sabe nem onde vai parar a informação. E aí, a gente tinha alguns textos motivadores. Então, o primeiro texto motivador diz assim: às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Você já recebeu lista de músicas? Está lá. Outro dia, um desses canais de filmes me apresentou uma lista lá, algumas sugestões de filmes com o meu perfil. Eles descobriram o perfil, evidentemente vasculhando os dados, rastreando por onde eu ando, pelo que eu ando vendo. E a música aqui é a mesma coisa. Então, nesse texto 1, ele vai falar justamente sobre o serviço de música digital, né, que envia uma lista personalizada de músicas conforme o perfil do assinante, certo? E ele diz também que as sugestões que eles dão são sugestões certeiras. Né? Puxa, que bacana, eles sabem exatamente quem eu sou. Nossa, sensacional, geniais. Não é bem isso, eles têm um interesse que é justamente fazer rodar o dinheiro e a proposta deles de vender, no caso aqui, a música. E aí, nesse mesmo texto, ele vai falar o seguinte: todos os movimentos dos usuários para analisar e o que satisfaz tal a partir de um tal de algoritmo. E o que é o algoritmo? Nada melhor do que o meu querido professor Balbino. Balbino vai falar para a gente direitinho o que é um algoritmo, certo, Balbino? Sim, o algoritmo, ele é uma sequência de informações que você tem, uma sequência de passos que você tem para chegar num resultado correto, E essa sequência de passos, ela sempre leva a isso que a professora falou, resultado certeiro. Então, um algoritmo que a gente tem normal é para tirar a raiz quadrada de um número, para a gente calcular a raiz quadrada de um número. Você pega um número qualquer e tem uma resposta certeira a partir de uns certos passos de qual seria a resposta. E, no caso da música, como a professora citou, o conjunto de músicas que você ouve fazem com que o algoritmo envie
informações e manipule informações para chegar a você. É uma coisa que pode ser usada para o bem ou para o mal, e isso eu acho que o aluno na prova de redação teria que discutir e fazer as suas considerações. Por favor, professora Lu, vamos continuar com você. Bom, explicadíssimo, não é, o algoritmo. Então, a partir do algoritmo, olha só o que o texto diz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Então, mesmo que você não soubesse o que é um algoritmo, que você não tivesse conhecimento do professor Balbino, você consegue identificar o que é um algoritmo porque está explicado para a gente aqui, né? Você tem informação que o algoritmo constrói um universo cultural adequado com o gosto do consumidor. E aí ele continua assim: dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais e pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade, de escolha, que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Então, na verdade, você tem uma ilusão de liberdade. Por quê? Ele está te induzindo, por exemplo, no caso da música, ele vai te baixar lá uma lista de músicas e ele está te induzindo a você, obrigatoriamente, gostar daqueles sons que eles estão proporcionando. Então, você tem a impressão que você está comandando a escolha, mas, na verdade, não está comandando a escolha. Eles estão induzindo você a consumir aquilo que eles realmente desejam. Então, é um problema, né? Digamos que é uma falta de privacidade. Os seus dados, no caso de gosto muito simples, por exemplo, gosto de música, né? O pessoal tem acesso a isso. E aí você tinha um segundo texto que diz o seguinte, nesse segundo texto. Ele vai falar sobre as empresas localizadas lá no Oriente Médio, no Sul da África, que controlam o que deve ser eliminado na internet a partir da sinalização de alguns usuários. Vamos ler o texto comigo com atenção. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao Sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários, né? Então, vejam, e aliás, uma coisa que teve bem em evidência recentemente, que é a questão de você receber algumas informações e elas, obrigatoriamente, você pode denunciar, né? Então, você pode sinalizar aquilo que é inconveniente. Uma outra proporção, por exemplo, às vezes você recebe por e-mails 15 trilhões de propaganda. E lá, antigamente, você recebia o e-mail, não vinha a opção de não quero receber mais. Agora você tem essa opção de você sair de uma lista, né, de, supostamente, clientes preferenciais. E aí o texto continua. Mas a informação é, então, processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Então, veja, a máquina, ela vai, de uma certa maneira, acabar censurando alguns valores, né? Porque aquilo que é interessante que você conheça, ela vai passar para você. Claro, dependendo daquele seu perfil, né, que o algoritmo determinou. Aquilo que eles acham que não tem o teu perfil, eles passam para você. E eis um grande problema, porque aí você vai ficar sempre girando em torno das mesmas informações, dos mesmos dados, dos mesmos gostos. Então você acaba, na verdade, se viciando numa linha só, você não tem a contrapartida, não é? E aí a gente tinha no texto 3 um infográfico dizendo assim: utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 63,8% são homens, 65,5% são mulheres. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. E aqui a gente já tem uma informação muito importante. Se você observar, são 85% dos jovens. E no caso das pessoas com mais de 60 anos, são só 25%. Então, é lógico que você tem aí um certo benefício, né, para a gente acabar tendo a circulação de alguns consumos obrigatórios, porque o público que mais entra na internet é o jovem. Então, esse público jovem já normalmente é mais predisposto a se deixar influenciado do que as pessoas mais velhas.
Agora, o problema das 25% de pessoas com 60 anos ou mais de idade utilizarem a internet, esse número reduzido de 25%, é porque a internet é uma coisa razoavelmente jovem, não é nova. Então, as pessoas mais antigas têm algumas restrições, ou então, às vezes, têm alguns medos, né, em usar a internet. E eles têm razão, né, de não querer colocar lá os dados todos deles na internet. Tá certo, não tá errado não, tem que tomar cuidado. A internet é o mundo de ninguém. E aí a gente, continuando aqui o nosso infográfico, finalidade do acesso à internet. 94,2% é enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 76,4% assistir a vídeos, inclusive programas, filmes, séries. 73,3% conversar por chamada de voz ou vídeo. E 69,3% enviar ou receber e-mails, correio eletrônico. Esses dados, eles são de 2016, tudo bem? Acessado em 2018. Então, esses dados, com certeza, esses números já são alterados para os nossos tempos. Provavelmente, você vai ter uma subida no número de pessoas com mais de 10 anos, e talvez uma subida aí nos jovens também de 18. Esses números, eles não estão atualizados. Já tem 2 anos, e em 2 anos a internet é tão ligeira que em 2 anos esses números são, com certeza, bem diferentes. E aí nós temos um quarto texto, na verdade, seria um terceiro, porque o outro é um infográfico, mas texto 4 aqui, em que ele vai colocar para a gente algumas informações a respeito de alterações muito sutis em informações que induzem comportamentos, né, de acordo com os tópicos. Dá uma lidinha comigo no texto. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trending Topics ou critérios como relevância, mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa, decisão informada versus obediência influenciada. Aqui a gente tem alguns indicativos que você poderia usar no seu processo de argumentação, né? Então, por exemplo, no texto ele fala assim para a gente: no entanto, surgem algumas tensões fundamentais, e aí vem essas tensões, entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. É lógico que a tendência é muito maior da manipulação desses dados no aspecto comercial. Então, é muito frequente eles visualizarem não obrigatoriamente aquilo que é bom para você, mas aquilo que é bom para eles. Não é para eles comercializarem, venderem algum tipo de produto. E aí, a partir desses 4 textos, você pode, evidentemente, trabalhar a sua redação. E a proposta é assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Quer dizer, não tem nenhuma novidade aqui, é no seu tema, né? A exigência deles continua a mesma. É um texto dissertativo argumentativo, então você tem que apresentar uma tese, a partir dela você tem que coerentemente trazer argumentos que provem a sua perspectiva e no final dela você apresenta ali uma intervenção, uma proposta de solução. Quer dizer, como é evidentemente um tema que em princípio todo mundo domina, né? Porque a internet é uma coisa que vocês jovens conhecem muito bem, ao mesmo tempo é um tema que nos causa um pouquinho de medo, porque talvez você tenha lido assim, manipulação de dados pela internet, aí você já pensa em fake news. Fake news é manipulação de informação, tudo bem? É diferente, tá? Então, cuidado,
tá bom? Não era para fazer uma dissertação falando das fake news, tudo bem? É para você falar sobre os dados que são armazenados na internet e, a partir deles, a gente tem a exploração, né, do usuário. Na verdade, é mais nessa linha. Onde é que você tem que comprovar, né, que esses dados, evidentemente, são colhidos, e aí você pode falar que a coleta de dados dos internautas pode ser feita, por exemplo, sabe aqueles questionários, quiz, né? O quiz, aliás, que você fica apertando lá, né? Assinale não, isso é a gente no vestibular. Indique a alternativa lá, que tem a moça dos contos de fadas que os cabelos crescem. Você tem que ir lá, Rapunzel, acertei. Os seus dados estão indo para lá. Então, você tem que tomar cuidado. Outra coisa, quando você acessa páginas, você pode reparar que até mesmo no seu browser, a página fica grudada lá, fica registrada. Isso também fica registrado nos outros computadores, não só no seu, mas aquele computador onde você tem a informação e foi acessado. Pesquisa em buscador também, né? Pode reparar, se você vai nos buscadores, é interessante, você coloca lá uma vez só, né? Vamos supor, eu vou pesquisar alguma coisa sobre José Saramago, aí digito José Saramago. Na outra vez que eu vou pesquisar, já fica José e o Saramago já aparece. Então, assim como o teu computador registra as tuas informações, os outros computadores também registram as tuas informações, os teus dados estão indo para lá, né? Likes também, você fica dando like. E, principalmente, as redes sociais, em especial o Facebook, né, que tinha, está diminuindo bastante depois do problema nos Estados Unidos com relação aos dados, né, que foram tomados e que, de uma certa maneira, esses dados influenciaram as eleições norte-americanas. Então, depois disso, começou a diminuir um pouco aquele monte de coisinha que você achava bonitinho e ficava clicando para ver. Então, isso deu uma diminuída. Isso é um problema também, porque a partir do momento que eles conseguem o dado, sabe, e manipulam esse dado, eles manipulam pensamentos, né? E aí, cadê a liberdade? Que é o que o texto 4 comenta com a gente, né? Essa proposta de sou livre na internet, vejo o que quero, acesso o que quero. Não, nem sempre, tá? Bom, e aí você vai todo no processo de argumentação, provando que realmente esses dados acabam, de uma certa maneira, sendo colhidos, né? E, evidentemente, há uma manipulação do seu gosto, né? Dos seus interesses. E aí você tinha que lançar ali uma proposta, né? Uma intervenção, né? Uma solução para o problema. Uma das soluções que a gente pode destacar é o seguinte: a gente tem o Marco Civil da Internet de 2014 e ele já traz uma legislação um pouco mais severa. Então, talvez um rigor maior em relação a essa coleta de dados por meio da internet. Talvez fosse uma solução. Ou então, fazer uma legislação que não permitisse, talvez, que esses dados circulassem. Não só no sentido de eu tirar os meus dados, mas de modo que eles nem chegassem a determinados lugares, né? Se chegar em algum lugar, uma solução é você responsabilizar os provedores, né, que estão se valendo dos seus dados sem a sua autorização. Uma outra possibilidade, né, é ampliar o conhecimento do indivíduo, né? Porque quem acessa a internet muitas vezes acessa algumas páginas e acessa inocentemente, não sabe nem o que está fazendo. Então, ampliar também a informação para que o público da internet tome cuidado quando vai acessar um site, principalmente algum que pede lá alguma informação sua, evidentemente. E fazer as pessoas saberem o que é verdade e o que é mentira, né? No sentido de você entrar, por exemplo, num site da internet e acabar acessando, às vezes, um joguinho bobo, né? E ali você passar uma série de informações. Você precisa discernir o que é perigo e o que não é perigo no mundo da internet. Bom, eu acho que basicamente é isso, né? Acho que seriam as soluções, né? No sentido de a formação do cidadão ser maior, ampliar a vigilância, inibir, né, esse tipo de atitude, no sentido da gente fazer valer a legislação em torno da nossa privacidade, do respeito à nossa privacidade como consumidor, digamos assim, da internet. Então, acho que seriam por aí alguns caminhos que você poderia ter saído. Tá? Cuidado com os algoritmos, né, Balbino? Obrigado, professora Lu. E continuamos daqui a pouco as nossas resoluções comentadas das matérias do Enem de 2018.